Ok, pessoal? Então chegamos aqui nas nuvens do céu, nas entrelinhas de quarta-feira dessa última lição, a 13ª lição do segundo trimestre de 2018. É interessante porque, novamente, será exposto aqui no canal Entre Linhas o significado dessa nuvem, né, Ricardo? Assim como a água, quando Cristo estava falando, tinha todo um significado da cerimônia, do processo que estava acontecendo naquele momento, a nuvem também tem um significado muito forte na Bíblia, desde lá do Antigo Testamento. Vamos ver aqui, o Ricardo vai apresentar aqui para vocês. E a Yara também vai falar sobre essa questão da volta de Cristo, a natureza da volta de Cristo, né? Quais os detalhes que estão revelados? E se não tem tanta coisa revelada, há espaço para tanta especulação? Então fiquem ligados nessas entrelinhas, com certeza, né? Nessas entrelinhas de quarta-feira você também vai aprender muitas coisas como eu tenho aprendido. Uma lição de quarta-feira, as nuvens. Então vamos buscar na Torá alguns significados de nuvem. Primeiro significado nós vamos lá buscar em Êxodo 40, versículo 37. Se a nuvem, e aqui o elemento prefixal, na verdade nuvem é Anã, aqui Reanã, se a nuvem, porém, não se levantava, que esse rei que na verdade não tem som, então Ale, e Ale, não caminhava até ao dia em que ela se levantava, daí Realut. Aqui na verdade é a mesma palavra, tá? Só muda na verdade os sinais massoréticos e o elemento prefixal, tá? Então nós vamos pegar essa questão de levantar aqui, seria o Alá, seria subir, elevar-se, ascender, daí custar, desenvolver-se, conseguir, ter êxito, ultrapassar, imigrar para Israel, brotar, germinar, no sentido de vida também, surgir ou crescer. Mas eu vou pegar 3 elementos aqui ao longo dos slides: o subir, o ascender e migrar para Israel. Essa nuvem aqui, ela traz uma conotação que é ao mesmo tempo proteção, orientação e bênção. Isso que a gente vai dar uma analisada agora ao longo dos slides. Primeiro, vamos analisar esse sentido do subir lá e o sentido de purificação. Por quê? A gente vai lá no Shemot 24, versículo 15 e 16. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobria o monte. Essa é a nuvem, no caso, é o Eterno, é a beleza do Eterno. É ali o casamento, começando ali aquela cerimônia, começando ali o noivado, vamos dizer assim. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu. Ou seja, era um símbolo justamente disso, da presença do Eterno, por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés ao meio da nuvem. Lembra lá, casamento 7 dias, Sukkot 7 dias. Novamente o vínculo aqui com 7. O que foi entregue lá? Foi entregue a Ketubá. Entregue o excelente Debrot, que no caso é a Ketubá. Esse subir para o monte no sentido aqui de purificação, no caso de Moisés, e no sentido de a glória do Eterno. Então veja o link aí, você se purificar olhando a glória do Eterno. No caso o povo estava ali embaixo, a esposa estava olhando tudo aquilo. Então vamos lá, próximo. Agora a questão aqui, imigrar para Israel. A gente já explicou aqui que Israel, Yashar, seria a primeira parte da palavra, que significa retidão. E Deus, retidão em Deus. Esse imigrar, nunca, você pode estar no Himalaia, a gente já falou isso aqui também, que você nunca desce para Israel, você sempre sobe no sentido de purificação, no sentido de elevação. O Shir, Lamaalut, é elevação. Tá, e vamos lá no Shemot 40, 36. Quando, pois, a nuvem, aqui, Re, Anã, se levantava sobre o tabernáculo, daí o Mishkan, lá Mishkan, então os filhos de Israel, Benei Israel, caminhavam em todas as suas jornadas. Veja bem, essa nuvem no sentido de orientação, no sentido de proteção e de orientação. Eles não caminhavam, eles não se movimentavam no deserto. E o deserto, o ermo, o Bamildavar, é símbolo de purificação do povo. O povo estava lá se purificando. E a nuvem é um símbolo dessa caminhada até a Nova Jerusalém, ou seja, dessa santificação. O crente hoje
olha lá para trás, olha para essas histórias e busca no Eterno, que é essa nuvem protetora e orientadora. Aqui nós temos aqui, eu coloquei essas fotos justamente para marcar isso. Aqui a vinda, onde deve ser o nosso horizonte, ou o que deve ser nosso objetivo, e aqui o Israel literal e o Israel espiritual. O Olam Hazé e o Olam Rabá, ou seja, o mundo de agora e o mundo do amanhã, ou do porvir. Agora lembra lá que lá atrás está Beit Israel. Sukkah são 3 paredes, note o Bet aqui, justamente 3 paredes, ó. E é a casa. Então olha a diferença, lá é você caminhar na santificação. Agora o Shemot 40:38 é diferente, ó. Portanto a nuvem do Senhor, Anã e Yahweh, ou seja, Anã e Yahweh, estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava à noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa. Dentro, essa palavra Bet aqui se escreve Beit, se escreve com um B, Bet, e com um Tav. Tav é símbolo de aliança. Então você está dentro de uma casa e você está pautado por uma aliança. Na palavra tem o Yud no meio, que denota uma ação. Então é uma casa que tem uma ação pautada justamente na aliança. A aliança, nós já mostramos lá, o Aseret de Brot, toda a Torá é a instrução. E veja bem, os olhos de toda a casa de Israel. Essas duas imagens aqui, eu coloquei uma de dia e uma de noite. Seria aquela nuvem que os protegia do calor e aquela nuvem que os protegia do frio escaldante do deserto. O Eterno, no próprio nome do Eterno, eu coloquei aqui em cima, Yehrie Esher Yehrie, significa eu serei o que eu serei. O Eterno promete, no próprio nome dele, que ele se tornará tudo aquilo que for necessário para nos proteger, para nos orientar e para nos salvar. Aqui a questão de nuvem, mas ele também se fez carne e habitou entre nós. Então o olhar para essa nuvem, na verdade, é um símbolo de olhar para o próprio Yeshua, para o próprio Messias que estava vindo, só que não é um olhar metafórico, um olhar simples, abstrato, ilustrativo. Não, é um olhar que gera mudança. Olhar para a glória do Eterno é olhar para o Messias. Olhar para a nuvem do céu é olhar para aquele horizonte onde o Messias volta. E agora o lustro também volta. Pessoal, o que eu acho interessante aqui, que nós estávamos discutindo atrás das câmeras, é que nesse momento em Êxodo 40, nós temos uma nuvem e o povo de Israel, como o Ricardo mencionou, o povo se mexia conforme a nuvem se mexia. Então naquele tempo, você encontrar um casal, por exemplo, fazendo sexo dentro de uma cabana e traspassar os dois com uma lança, é uma coisa. Agora, se você sair nas praças da cidade traspassando um casal que está fazendo sexo no lugar errado, na hora errada, né, você encontraria dúzias de casais aí nas praças das cidades. Então é importante que a gente memorize esse tipo de comparação, porque surgiu nessa semana no grupo, né, Ricardo, uma discussão sobre a questão da pena de morte, que se tiver na lei do país, pessoal, nós não temos nuvens guiando mais um povo, nós não vivemos mais numa teocracia, isso precisamos ficar bem claro na nossa mente. Tem mais um Tumim, não tem Moisés indo entrar no Monte Sinai e falar direto com o Eterno? Exatamente. E às vezes alguém usa, né, o texto de que você deve respeitar as autoridades. Paulo fala, respeite as autoridades. Isso, a gente já explicou, gente, olha só. Vamos explicar rapidinho. Vamos explicar de novo. O texto de Romanos que fala de autoridade, aquilo não é elogio. Não é elogio, aquilo é crítica. Aquilo é crítica. O povo, o que Roma entendia? Que toda autoridade vinha do próprio César. César para ele era Deus. Então a autoridade vinha daquele homem Deus. Agora o Paulo fala que não, vem do Kyrios, vem do nosso Senhor. Ele está falando que a autoridade que está lá vem do Senhor. Aquilo é uma advertência, veja bem. Vocês estão aí e vocês são representantes não de César, vocês são representantes do Senhor, representantes do Eterno, representantes de Yud-He, Vav-He, e vocês representantes do nosso Senhor. O poder que vocês pensam que é de vocês não vem de vocês, o poder que vocês têm vem do Eterno. Então vocês têm uma responsabilidade. E de aqueles que de fato cometem o mal devem ser castigados de acordo com o ensinamento do Eterno. E aqueles que fazem o bem devem ser recompensados. Agora fica uma questão. Veja uma crítica maior que o apóstolo Paulo faz. O que Roma fez? Matou o próprio Quírios.
Matou o próprio As Senhor. autoridades, usando da pena de morte passível naquela legislação, né, que era passível, o Estado poderia matar, mataram Jesus. Romanos, o apóstolo Paulo não dá autorização para Estado cometer atrocidade, cometer injustiça. É completamente diferente, é uma crítica. Eles mataram o próprio Cristo, de onde viria o poder deles para exercer a autoridade. Então, pessoal, a gente espera que vocês tentem... Não precisa pensar como a gente pensa. Na verdade, nós pensamos assim e o argumento é por causa disso. Ou seja, nós tínhamos uma teocracia antigamente, depois tivemos vários impérios, quedas e subida de Israel. Temos Roma dominando, Roma mata, usando a própria lei do Estado, mata o Messias. E agora muitos defendem e falam que o Estado poderia ter pena de morte sim para matar quem ele quisesse, claro, não somente os bandidos ladrões. Deus é onisciente, Deus dá a vida, Deus tira a vida. Bom, pessoal, fica aí só a reflexão que eu achei bem interessante aqui sobre essa questão. Até porque também essas interpretações interferem também sobre essa questão das nuvens e da natureza da volta de Cristo, né? Você distorce tudo que você quer, quer dizer, não vou dizer distorce, porque eu já estou criticando quem pensa diferente de mim, mas você interpreta dessa forma, às vezes você pode também estar interpretando errado sobre essa questão da natureza da vinda de Cristo. E a Yara tem uma fala aqui importante sobre quais são os detalhes da natureza da vinda de Cristo que já foram revelados, né? E se há algum espaço para especulação. Porque, às vezes, né, como a gente já está vem discutindo nessa semana, às vezes as pessoas têm um desejo de sentirem-se profetas, iluminados, trazendo uma nova luz. E eu abro mais um parênteses aqui, o canal Entre Linhas, ele não está querendo trazer luz nenhuma nova. O que a gente pega aqui é pegar a Torá, o que já está escrito, fala assim, pessoal, lê isso aqui com cuidado, lê isso aqui com os olhos de quem escreveu e não fique lendo com a sua visão contemporânea. E aí, como a Thaisa falou, volta lá também, né, sobre as deformações das interpretações. Por quê? Por causa das suas expectativas erradas e também por causa das suas vivências erradas. Então tome cuidado ao ficar interpretando a Bíblia. Tente ver a origem aqui, ó. Entre Linhas está tentando mostrar para você, ó, as palavras significam isso. Então não há espaço para especulação. E da natureza da volta de Cristo? Então, nós estamos falando sobre o maior acontecimento que já ocorreu no mundo, que vai acontecer, né? Que é a volta de Cristo. Então, o cuidado, preocupação que a gente tem que ter de conhecer realmente como vai ser esse evento. Isso. O que já está revelado. E o que já está revelado, exatamente, sem acrescentar nada. Então, veja, nós estamos vivenciando aí um evento que também está acontecendo e está sendo contextualizado no mundo todo, que é a Copa do Mundo, por exemplo. Né? Então, todo mundo está acompanhando, todo mundo sabe. Aqueles comentaristas, eles sabem tudo sobre o que está acontecendo, o que os jogadores comeram, análise tática, tudo. E é um evento que não vai edificar a vida de ninguém, é um prazer, é um hobby, né, uma coisa que é interessante acompanhar, um passatempo, mas que os olhos do mundo estão voltados para aquilo. E muitas vezes a volta de Cristo, que é o acontecimento que vai definir a vida eterna de todo mundo, ou para perdição ou para salvação, existe uma confusão religiosa, por conta disso que você falou, de especulação, de interpretar errado o que já está escrito de forma clara. Expectativas erradas. Então é importante a gente pontuar aqui algumas coisas bem específicas da volta de Cristo para que haja o preparo correto e para que ninguém seja pego de surpresa. Então, o primeiro ponto, a volta de Cristo, ela é literal. O que isso quer dizer? A volta de Cristo é a volta de Cristo mesmo. Ele não vai vir em espírito, em força. Não é simbólico, não vai ser um sonho, não vai ser nada místico, não tem aquela coisa, Cristo voltou no seu coração, e Cristo voltou para mim. É uma coisa literal. Cristo volta mesmo. Pessoal, uma forma visível, todo olho verá. A Bíblia diz isso. Assim como, até uso o exemplo, né, o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, todo mundo vai ver. Então, isso já derruba uma teoria que existe aí, né, uma doutrina do arrebatamento secreto. Então, se todo olho verá, vão existir pessoas aqui. Eu teria que apagar esses versos da Bíblia para poder ter essa interpretação. Então, fica uma coisa descontextualizada, né? Cristo volta para buscar pessoas. Então, se ele voltar e todos já foram arrebatados, ele volta para quê? Então veja que como existe uma certa incoerência quando a gente não interpreta corretamente o texto bíblico. Inclusive o credo católico, que eu sei de cor, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, que ele vai lembrar pro resto da vida, pelo menos. Ele se desvia, mas lembra o resto da vida. E no credo católico diz assim, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E muitas vezes a gente vê, né, nos velórios, às vezes, de amigos ou de familiares católicos, que eles acham assim que a pessoa morreu e já está lá no céu. Não, eles mesmos na oração falam de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então aí já é uma incoerência, porque, né, Cristo ele volta
para dar recompensa, para buscar pessoas. Então, se não tiver mais ninguém aqui, né, por conta de arrebatamento ou de... Mas a gente vai falar sobre os mortos na quinta-feira. Então, é literal, é visível, todo olho verá, tá? Ninguém vai ser pego de surpresa. Vai acontecer ao mesmo tempo em todos os lugares, é uma coisa onipresente. Então, quem está no Japão vai ver, quem está na Rússia, quem está no Brasil, todo mundo vê ao mesmo tempo. As pessoas, todos os salvos vão encontrar Cristo nos ares, né? Cristo não pisa aqui nessa terra, pelo contrário, os anjos levam... importantes, né? Cristo não pisará nessa terra na segunda vinda, pessoal. Talvez, vamos falar, né, que esse talvez é um ponto decisivo entre você saber que é o Messias de verdade, Jesus, e o falso profeta. E está na simbologia do casamento. O noivo entra carregado na cidade. Não põe o pé direito. Entra carregado. Olha que interessante, né? Tudo linkado aí na Bíblia. Então, assim, a Bíblia é clara em descrever a volta de Cristo, como vai ser, o som de trombetas, os anjos que acompanham. Então, não tem como você mistificar isso ou interpretar de forma errada, porque o texto bíblico é muito claro. Não tem como, ele não dá margem para outras interpretações. Então, é isso que a gente tem que pontuar bem. O conhecimento bíblico, o estudo da Bíblia, ele revela exatamente como vai ser a volta de Cristo, para que você se prepare, para que eu me prepare e para que ninguém seja pego de surpresa, porque vai ser algo bem específico, bem pontual, claro, ninguém vai ser pego de surpresa e todos vão ter a possibilidade de se prepararem agora para que esse dia seja glorioso, seja um dia de festa, como a gente já falou. Ela falou, ninguém vai ser pego de surpresa, nós temos trombetas, assim como no casamento tinha as trombetas, o noivo está chegando, tocava as trombetas e via o noivo carregado. Pessoal, essas são as entrelinhas, hein? Fiquem muito ligados, eu sei que o clima às vezes se esquenta aí, mas é necessário que a gente fale, pelo menos o que a gente interpreta atualmente, ok? Bom, não esqueça, pessoal, de deixar o seu joinha missionário para que você promova o vídeo no ranking do algoritmo do YouTube. Se inscreva se não é inscrito ainda no canal, acione o sininho, né? E divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, né? Nós temos aí, graças a Deus, mais de 3 mil inscritos. Né? Aos poucos nós estamos crescendo, tem um pessoal até que está jogando rumo aos 5 mil, né? É isso aí, pessoal. Vamos. Entre linhas do novo tempo. Entre linhas do novo tempo. Mas a gente acha muito importante que você desenvolva, né, essa missão aí na sua igreja de resgatar, né? Nós estamos falando já que nosso fim está ligado ao início, né? Resgatar essa origem, pessoal. Né? Nossos segredos, aí se há algum segredo não revelado, está lá na Torá, é só você entender e interpretar, beleza? Então nos vemos nas entrelinhas de quinta-feira.